One Story, 105. Apocalipse, parte 2. Um novo céu e uma nova terra. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulos 6 a 22. Agora chegamos à segunda metade do livro de Apocalipse. A partir dos juízos dos selos, das trombetas e das taças, entramos profundamente no território profético. Mas, em One Story, permaneceremos dentro daquilo que a própria Escritura revela. Os juízos dos selos, os juízos das trombetas e os juízos das taças não são necessariamente três séries de eventos separados no tempo. É mais útil vê-los como descrições diferentes do mesmo juízo, sob perspectivas distintas. Os selos se conectam às trombetas, e as trombetas conduzem às taças. Os juízos certamente virão. E, como essas três séries revelam, tornar-se-ão cada vez mais intensos e severos. Mas também devemos entender que esses juízos não são apenas eventos futuros. Eles já estão acontecendo ao longo da história. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Jesus respondeu: "Cuidado, para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então vocês serão entregues para serem perseguidos e mortos, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos abandonarão a fé, trairão e odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Assim, os juízos descritos em Apocalipse são a explicação desses mesmos sinais que Jesus mencionou. Em vez de tentar decifrar cada detalhe, o que importa é isto: os juízos virão. Jesus Cristo retornará, no fim, como juiz. E, como ele disse, precisamos estar vigilantes e preparados. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Quando o quinto selo se abre, João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamam em alta voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Mas não é um clamor por vingança pessoal. É o clamor de fé dos mártires, daqueles que creem na promessa de Deus e perguntam: Senhor, quando teu reino será plenamente estabelecido? Quando a tua justiça será completa? O grande dia da ira dele chegou. E quem poderá suportar? Quando o sexto selo é aberto, João descreve como será o dia do juízo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina. A lua toda ficou vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudida por vento forte. O céu desapareceu como um pergaminho que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, e todos os demais, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face de aquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? No tempo determinado por Deus, o juízo certamente virá. E quando vier, será um juízo do qual ninguém poderá fugir. Será pleno e completo. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Depois da abertura do sexto selo, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e segurando ramos de palmeira nas mãos, e clamam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estão ao redor do trono,
dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostram com o rosto em terra diante do trono e adoram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria e ações de graça, e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Sim, somente Deus, que está sentado no trono, e o Cordeiro são dignos de receber toda a glória. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então um dos anciãos pergunta a João: Estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? João responde: Senhor, tu o sabes. E o ancião diz: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles a sua tenda. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. O sol não cairá sobre eles, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sim, no tempo perfeito de Deus, Ele enxugará toda lágrima dos olhos do seu povo. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quando o 5º anjo toca a trombeta, o tormento é tão severo que naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isso é outra visão do mesmo juízo terrível que vimos sob o 6º selo, agora mostrado por outro ângulo. O juízo é certo, e ninguém escapará. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. João vê uma besta que sobe do mar. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres, e cada cabeça tem um nome blasfemo. Parece um leopardo, tem pés como os de urso e boca como a de leão. E o dragão dá à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parece ter recebido um ferimento mortal, mas esse ferimento foi curado. O mundo inteiro fica maravilhado e segue a besta. E as pessoas adoram o dragão, porque deu autoridade à besta, e também adoram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta recebe a autoridade para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e para exercer seu poder por 42 meses. Ela abre a boca para blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Ela também recebe poder para guerrear contra o povo santo de Deus e vencê-los. E recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E a palavra diz: Quem tem ouvidos, ouça. Aqueles que não foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo seguirão a besta. Pertencem a este mundo, que ainda está sob o poder do maligno. E creem que este mundo passageiro é tudo o que existe. Vivem como se fosse durar para sempre. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Um dos anjos declara que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus precisam perseverar com paciência. Então João ouve uma voz do céu dizendo: Escreva isto: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. E o Espírito responde: Sim, eles descansarão do seu trabalho, pois as suas obras os acompanharão. Sim, a morte de um crente é uma bem-aventurança. É uma verdadeira bênção. Por causa do Evangelho, a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Por isso, depois de uma vida de peregrinação rumo à nossa verdadeira pátria, a morte para o crente é descanso. Caiu a grande Babilônia. João então vê outro anjo poderoso descendo do céu com grande autoridade, e a terra é iluminada com o seu esplendor. Ele clama em alta voz: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, refúgio de todo espírito impuro, refúgio de toda ave impura, refúgio de todo animal impuro e detestável. Este mundo é apresentado como Babilônia,
um mundo temporariamente sob domínio do dragão, que representa Satanás. O nome Babilônia aparece repetidamente nas Escrituras como símbolo do poder e do orgulho do mundo. Mesmo parecendo inabalável em sua riqueza e influência, os profetas anunciaram constantemente seu juízo. E assim como a Babilônia histórica caiu, este mundo presente e todas as forças do mal também cairão. Saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Enquanto Deus proclama a queda de Babilônia, outra voz do céu diz: Saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, nem recebam as suas pragas. Esse chamado ecoa o que Deus já havia declarado por meio dos profetas. Saí de Babilônia, fujam dos babilônios. Anunciem isto com gritos de alegria e proclamem. Divulguem até os confins da terra. Digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó. E novamente: saiam dela, meu povo. Fiquem longe de sua ira ardente. Fujam para salvar a vida. Depois da salvação, não somos chamados para conquistar poder terreno em nome de Jesus. Somos chamados para sair do mundo em nome de Jesus. Por isso Paulo escreve: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. E o apóstolo João diz: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! 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 Então João ouve algo como o estrondo de uma grande multidão no céu, clamando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Ele vingou sobre ela o sangue dos seus servos. E novamente clamam: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram e adoram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia! Então uma voz sai do trono, dizendo: Louvem o nosso Deus. Todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Mais uma vez, João ouve algo como uma grande multidão, como o som de muitas águas e como fortes trovões, clamando: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Pois chegou a festa de casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir linho fino, brilhante e puro. Então o anjo diz a João: Escreva isto: Bem-aventurados os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescenta: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. O tempo está chegando. O tempo em que o povo de Deus o louvará, o temerá e lhe dará glória. E já agora, somos chamados a viver essa vida, dia após dia. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João vê os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros são abertos, e outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados de acordo com o que tinham feito, conforme está escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregam os mortos que guardavam, e cada um é julgado segundo as suas obras. Então a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. Naquele dia, o livro da vida determinará onde cada pessoa habitará, para sempre. Um novo céu e uma nova terra. João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar, que antes fizera surgir a besta com 10 chifres e 7 cabeças, já não existe. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então João ouve uma forte voz vinda do trono, dizendo:
Eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Escreva, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ele continua: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os sexualmente imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora tudo chegou ao fim. O antigo céu, a antiga terra e o mar se foram. E no novo céu e na nova terra, no reino eterno de Deus, seremos feitos o povo perfeito de Deus. Já não haverá templo naquela cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E não haverá necessidade de sol ou de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão nessa luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. Em nenhum dia suas portas se fecharão, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas para ela. Nada impuro jamais entrará ali, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou falso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo mostra a João o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos, dando fruto, mês após mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Ali já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão o seu rosto, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Isto é o que Deus declarou ao longo de toda a Escritura. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E ele, fielmente, nos trouxe até aqui, inteiramente pelo seu zelo. Sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aqui está a conclusão do livro do Apocalipse. Jesus Cristo enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele diz: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele diz novamente: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Que o injusto continue na injustiça. Que o impuro continue na impureza. Que o justo continue na justiça. E que o santo continue a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele diz: Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os sexualmente imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para lhes dar este testemunho para as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então ele dá um aviso solene. Se alguém acrescentar algo a este livro, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. E mais uma vez ele diz: Sim, eu venho em breve. Sim, o Senhor Jesus está vindo em breve. Mesmo agora, ele já está a caminho.
e diante daquele que diz: sim, eu venho em breve. O povo de Deus deve declarar em fé: amém. Vem, Senhor Jesus. Depois que todas as tribulações deste mundo passarem, o nosso Senhor Jesus Cristo virá como o Rei dos Reis. O antigo céu, a antiga terra e até o mar desaparecerão. E o reino eterno de Deus, o novo céu e a nova terra, já está preparado. Deus, com seu zelo imutável, cumprirá a sua perfeita vontade. O Senhor Jesus Cristo está vindo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia.